Sabe que essa questão de tempo é uma questão, como eu falei, que é um problema para vocês e para mim também. Todos nós temos um problema com o tempo. Todos nós temos um tempo limitado e todos nós precisamos fazer algumas escolhas, porque é normal. Não dá para fazer milagre. Ninguém aqui consegue multiplicar o tempo, fazer o tempo ter mais que 24 horas. Infelizmente não dá. Para alguns aqui, essa conversa sobre administrar o tempo, gerir melhor o tempo, pode ser uma conversa difícil, porque você não consegue ver hoje muita solução. Talvez por conta da sobrecarga mesmo. Eventualmente você não vai conseguir fazer uma melhor gestão do seu tempo porque você está sobrecarregado. E aí precisa descentralizar algumas atividades, eventualmente automatizar algumas atividades, porque não tem como fazer caber, como é que eu posso dizer, São Paulo dentro de São José do Rio Preto. Não tem como você fazer caber muita coisa dentro de um curto espaço de tempo. Isso é ilusão. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Concorda comigo? E se você tiver tendo um problema muito grave de tempo, no sentido de estar sempre muito pressionado, de ter sempre muito mais coisa para fazer do que você dá conta, por um espaço de tempo muito grande, você tem que rever as suas prioridades. Vamos combinar isso aqui para começar. Porque uma coisa é você ter assim, ó, dentro do mês, uma semana que você está mais apertado. Ou dentro do ano tem um mês, dois, ou alguns períodos de tempo em que você está mais estrangulado. Agora, se você está vivendo isso todo mês, todo dia, há muito tempo, então tem alguma coisa realmente muito errada. Porque aí não faz sentido e você vai quebrar. Você vai ficar doente de cama cedo ou tarde, porque é impossível a gente dar conta de fazer, de viver nessa pressão. Então, isso tem que ser a base do que nós vamos alinhar aqui. Não dá para fazer milagre. Partindo dessa premissa, o que eu quero que você entenda é que se você estiver vivendo esse contexto muito conturbado, o ideal seria você prestar atenção nessas tarefas que te consomem mais tempo para poder ou buscar conhecimento para fazê-la de maneira mais rápida ou automatizar essa tarefa utilizando um relatório, um sistema, ou delegar essa função, caso seja possível, para um estagiário, para alguma pessoa que possa te aliviar nessa sobrecarga. Qualquer tipo de trabalho manual, de digitação que você faça, alguém poderia estar fazendo por você. Então, tem que pensar nisso, ok? Isso é básico. O que eu vou passar para vocês aqui, para ajudar, são alguns insights, algumas ferramentas que eu aprendi nos últimos tempos e que me ajudam. Combinado? Essa visão que eu vou compartilhar com você. Coisas úteis, tá? Coisas práticas, coisas que Quer eu deitar lá, faço amor? e podem te ajudar. Não coisas teóricas. Minha intenção não é te entupir com teoria, coisas que eu pratico. Essa é a minha intenção aqui. Primeira coisa, o que eu vou ensinar para vocês, do que eu venho já adaptando para minha rotina, faz parte de dois livros que eu li nos últimos tempos e que talvez você queira adquirir para poder se aprofundar. O que eu vou te ensinar aqui já vai ser suficiente, já vai te ajudar. Então você não precisa comprar. Mas igual a Lucélia me cobrou há pouco ali, né? Que ela sente falta assim de um pouco mais de dicas, de recomendação, de livros. Então, esses aqui são dois livros que eu li e que eu gostei. João, o livro inteiro é bom? Não. Tem assim um ensinamento muito principal do livro que é o que eu vou te passar. Esse ensinamento principal, a ideia principal. Boa parte, o livro é gostoso de ler, muito prático, é uma leitura agradável, você lê rápido, mas assim, algumas histórias para poder fundamentar o que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Então, esse livro aqui, A Arte de Falar e Fazer, para você entender por que que você procrastina, por que que você não faz o que você deveria fazer, por que que você fala que vai fazer uma tarefa e não faz, por que que você anotou no seu papel hoje que ia fazer uma tarefa e não fez. Esse livro vai te ajudar a entender isso, dar clareza sobre como é que a nossa cabeça funciona e por que que a gente procrastina as coisas. Eu vou te ensinar aqui, tá bom? Caso você queira comprar o livro, um livro é esse aqui, ó, A Arte de Falar e Fazer, e o outro livro é esse aqui, ó,
Produtividade para quem quer tempo. Esse livro aqui, ele complementa o outro. Esse livro ele vai te ajudar com algumas técnicas de organização do tempo. Técnicas úteis, práticas, para você distribuir as suas tarefas, organizar melhor a sua agenda semanal, mensal, sua agenda anual. Então, são 2 livros que eu recomendo, muito bons. Volto a repetir, não o livro inteiro, tá? Mas cada um deles tem um ensinamento muito prático e muito útil que eu vou adiantar com vocês aqui nessa aula. Caso queiram adquirir, eu recomendo, faz sentido. 2 leituras agradáveis, são do mesmo autor, que é o Jerônimo Tenno, e com certeza vocês vão gostar, vai ajudar bastante. Mas eu vou explicar para vocês os 2 fundamentos. Vou começar explicando para vocês o core principal, o ensinamento principal desse livro aqui, ó, que é a arte de falar e fazer. Então, para ninguém, não quero mandar nada para ninguém. Vamos lá, vou compartilhar minha tela, vou explicar o core principal desse livro. Nesse livro, o que você vai entender? Que é assim, algo realmente muito importante, algo que faz total sentido para mim, espero que faça para você, e vai te ajudar a você se entender melhor. Qual que é o ensinamento do livro? Fundamental, o ensinamento principal. Ele vai inaugurar para mim e para você uma visão seguinte, de que nós temos uma barra de energia. Imagina que você tem um momento do dia em que você produz mais e um momento do dia em que você sente que produz menos, por uma questão de energia. Tem uma hora do dia, manhã, tarde ou noite, que você sente mais disposição. Você sente que tem mais pique. Você sente que consegue produzir melhor, digamos assim. Então, cada um de nós tem uma barra. Alguns funcionam melhor. Se você separar assim, ó, manhã, tarde e noite. Imagina 3 blocos. Alguns rendem mais de manhã e depois essa energia cai. Então, eu rendo mais de manhã, à tarde eu rendo menos, à noite eu estou muito cansado, não rendo nada. Outras pessoas rendem assim, ó, rende menos de manhã, rende menos à tarde, rende muito à noite. Então, cada um de nós tem um fluxo. Outras pessoas, eventualmente, vão render assim, ó, rendo um pouco de manhã, rendo muito à tarde e rendo um pouco à noite. Então, a questão é você entender qual é o seu ritmo de energia. Como é que você sente que rende mais a sua energia ao longo do dia. Escreve para mim no chat, dentro desses 3 gráficos, em qual gráfico você imagina que se encaixa. Você sente que tem a sua energia maior de manhã, de tarde ou de noite? Escreve para mim no chat. Dentro daqueles 3 gráficos ali, em qual você acha que se encaixa melhor? Rende mais de manhã, menos à tarde, menos à noite? Rende menos de manhã, um pouco melhor à tarde, rende mais à noite ou rende mais à tarde? Como é que você se vê? Beleza. A maioria aqui vê que rende mais de manhã. Eu também tenho essa sensação para mim, que eu rendo mais de manhã. É quando eu tô com a mente menos acelerada, é quando eu sinto que eu tenho mais energia, eu tenho mais capacidade de pensar, de raciocinar, é quando eu produzo melhor. De manhã, para mim, é o meu rendimento. O ápice do meu rendimento é às 11 horas da manhã. Aí depois sinto que já dá uma caída. Quando chega à noite, eu já não me considero alguém que rende tão bem, tá? Por que que é importante você entender isso aí, ó? A maioria de vocês aqui comentou que rende melhor de manhã. Tem alguém aqui que sente que rende mais à noite, rende mais à tarde? Comenta para mim no chat. Por que que é importante você entender essa questão do rendimento? Você vai entender agora por que que isso é importante. Primeiro que cada um aqui tem um ritmo, então nem todo mundo aqui vai render no mesmo período, ok? Só que quando você entende, olha só, que você rende mais pela manhã, você tem um pico de rendimento pela manhã, e depois isso vai diminuindo, e chega à noite o seu rendimento cai, você vai começar a entender agora outra coisa. Primeiro você entende o seu ritmo de energia. Depois, o Jerônimo, o autor, ele vai te conduzir a entender o seguinte, que cada um de nós, eu e você, nós temos um certo desempenho para algumas tarefas, tá? Para algumas tarefas. Como é que funciona essa questão da tarefa? Você tem algumas tarefas
que você desempenha muito bem. Então, o seu desempenho naquela tarefa é elevado. Pensa assim, deixa eu desenhar aqui diferente. Você tem uma tarefa que você tem um alto desempenho nela. Tem tarefas que você tem menos desempenho e tarefas que você tem um desempenho muito ruim. Esse desempenho nas tarefas, ele está associado à sua facilidade de desenvolver aquela tarefa. Por exemplo, dar aula. Dar aula. Ó, dar aula é uma tarefa que eu considero que eu tenho o máximo de desempenho, porque já é algo natural para mim. Eu já desenvolvi habilidades, já desenvolvi prática, então dar uma aula para mim é algo fácil. Para você, dar aula, você considera uma tarefa fácil, uma tarefa média ou uma tarefa difícil? Escreve para mim no chat, uma tarefa para você, fácil, média ou difícil, se você tivesse que dar uma aula. Difícil, média, difícil, tá vendo? Então, o nível de facilidade na tarefa, o nível de desempenho, ele varia. Para mim, dar uma aula é fácil, para a maioria de vocês é difícil, por uma questão de prática, de habilidades. Fala para mim uma tarefa que para você é fácil de fazer. Fala para mim. João, isso aqui para mim é muito fácil. E você considera fácil, uma tarefa que você desempenha com facilidade. Quando você está desempenhando, você desempenha com muita naturalidade, sem esforço, por mais que ela seja complexa. Ó, preparação de planejamento, uma coisa que para o Maicon é fácil. Administração financeira, uma coisa que para a Renata é fácil, para outras pessoas é complexa, ela considera uma tarefa fácil. Tá? Para mim, eu poderia considerar uma tarefa de nível médio. Então, isso eu quero que você entenda, que as tarefas, elas têm um nível de complexidade que varia de pessoa para pessoa. Tem aquilo que é fácil para mim, aquilo que é médio para mim, aquilo que é difícil para mim, porque eu ainda não tenho todas as habilidades. Tenho mais habilidade para uma coisa, menos habilidade para outras. Então, a segunda parte da metodologia vai conduzir eu e você a entender que nós desempenhamos ao longo do dia tarefas que possuem um nível de complexidade. Tá? Um nível de complexidade alta, média ou baixa. Um nível que, para mim, quanto mais complexa for, mais difícil é. Se for muito complexa, se torna uma tarefa difícil. Tá? Vou dizer para vocês uma tarefa que para mim é difícil. Tá? Para mim, por exemplo, é difícil para mim gravar anúncios. Eu não gosto de gravar anúncio. Sabe quando vocês veem um vídeo meu, aqueles criativos, tô com o Guilherme gravando e tal? Para mim é uma coisa muito difícil de fazer. Por mais que dar aula seja fácil, gravar anúncio para mim é difícil. É uma tarefa complexa, então eu não gosto de fazer. Tá? Por que, que essa compreensão é importante? Do que para você é fácil, médio ou difícil? Porque nessa equação de não procrastinar as coisas, você vai ser conduzido a entender que, olha só que interessante, você tende a procrastinar quando você encaixa uma tarefa que é difícil, olha que interessante, a lógica, né? Você tende a não fazer as tarefas que são difíceis quando você quer fazer essa tarefa difícil quando a sua energia está baixa. Então a sua procrastinação ela entra onde? Quando você procrastina, quando você deixa de fazer uma tarefa, quando você tem uma tarefa que para você é difícil e que você quer fazer no momento que a sua energia está baixa. Tá? Então você vai começar a entender isso. Que normalmente a gente tende a fazer, olha que interessante. Normalmente eu e você, nós tendemos a fazer as tarefas que são mais fáceis quando a gente está com muita energia, aí você faz várias tarefas fáceis e deixa aquelas tarefas que são difíceis para fazer quando você já está cansado. E aí, chance é que você não vai fazer e vai prorrogar essa tarefa para outro dia. Porque você deixou uma coisa que para você é chata para uma hora que você já está de saco cheio, está cansado. Então, qual é a lógica, o aprendizado aqui? A lógica é a seguinte: é que nós, eu e você, deveríamos nos concentrar em fazer as tarefas mais difíceis quando a gente está com mais energia.
Então a chance de a gente conseguir realizar é maior, porque eu estou com mais energia e eu pego a tarefa mais difícil nessa hora. E faço as tarefas mais fáceis quando eu estou com menos energia, porque para mim elas são mais fáceis de fazer, mais prazerosas. Só que a gente inverte muito essa lógica. Por isso a gente muitas vezes não faz o que deveria fazer, por uma questão de falta de estratégia e de priorização das tarefas. Esse é um ponto que eu aprendi nesse livro. Esse é o principal ensinamento desse livro. A lógica da nossa energia ao longo do dia e a avaliação que a gente tem com relação às tarefas que a gente tem que desempenhar, e a gente dá um bom casamento para isso. Se você aprender isso aqui, você já vai conseguir aumentar o seu nível de realização das tarefas. Isso aqui já é um ponto. Ficou claro para vocês esse ensinamento? Fala para mim se faz sentido e se ficou claro. Se você entendeu. Fala para mim o que você entendeu dessa primeira parte que eu te resumi aqui. Então o livro ele vai dar fundamentos científicos, ele vai apresentar todo um contexto para te fazer compreender isso de uma maneira mais profunda. Eu estou resumindo para você aqui esse ensinamento, que parte dessa premissa. Você analisar a sua energia, o seu desempenho ao longo do dia e encaixar as tarefas mais complexas quando você tem mais energia. E as tarefas mais simples você deixar para quando você está com menos energia. Aí você aumenta o teu nível de realização. Ficou claro? Faz sentido? Para mim fez muito sentido. Eu comecei a ficar mais atento para isso. Eu comecei a me organizar e, eventualmente, repriorizar algumas tarefas ao longo do meu dia a dia. Já me ajudou bastante. Espero que te ajude também. Mas, naturalmente, não para por aí. Vou passar com você aqui outra compreensão, outras dicas práticas para você poder incorporar e conseguir administrar melhor seu tempo. Mas isso aqui é a base da nossa discussão, você compreender essa tarefa. Escreve para mim aí se ficou claro, se ficou alguma dúvida, ou se não entendeu, fala, João, não ficou claro, não entendi, não fez sentido para mim, escreve que eu quero acompanhar. Bom, outro ensinamento ainda desse livro, tá, que eu considero importante você entender, é o seguinte: eu e você, nós não temos a capacidade de fazer muitas coisas em nenhum dia, tomar decisões muito importantes. A gente não tem essa capacidade, o nosso nível de energia ele se esgota, a gente fica muito cansado quando precisa tomar muitas decisões importantes em um dia, ou fazer muitas tarefas em um dia. Então, outra lição que eu procurei adaptar para o meu dia a dia desse livro essa aqui foi a primeira lição. A segunda lição foi a seguinte, ó, trazer para um dia meu apenas 5 tarefas que eu considero importantes. João, só 5? 5 é o número ideal. Tá? Você pode ter menos tarefas, pode até ter mais tarefas, mas 5 tarefas que são importantes, aquelas 5 tarefas que você não pode deixar de fazer no dia. Então você faz uma estimativa, você tem uma noção da complexidade das tarefas e você anota para aquele dia 5 tarefas que você entende que consegue cumprir naquele dia. Ou partes de uma tarefa. Às vezes a tarefa é muito grande, porque ela faz parte de um projeto, e aí você traz uma parte daquele projeto para aquele dia, uma tarefa daquele projeto. Mas você trazer 5 tarefas para você fazer por dia, não mais do que isso. Tá? Sob pena de você, trazendo mais tarefas, não conseguir fazer e ficar frustrado, se sentir desanimado, se sentir incompetente, porque anotou a tarefa e não conseguiu cumprir. E então, buscar 5 tarefas que você tem a chance de realizar. Eventualmente, você anotou a tarefa naquele dia, não conseguiu fazer, aí você puxa a tarefa para outro dia, para poder realizar. Se for uma tarefa que você imaginou que conseguiria fazer, mas ela perdeu prioridade, você tira ela e coloca no seu backlog, na sua lista de coisas a fazer, mas traz ali para o seu planejamento do dia 5 tarefas que você precisa fazer e considera importantes para aquele dia. Não mais do que isso. Sob pena de você fazer muita coisa, tomar muita decisão importante e ficar esgotado, ficar mentalmente muito ah, sobrecarregado. Tá? O que não vem como tarefa aqui para o seu dia?
coisas que já são hábito para você. Você não vai anotar aqui, por exemplo, escovar o dente, tomar água, tomar café ou almoçar, fazer alguma coisa que já seja um hábito para você. Você vai pôr tarefas que ainda não sejam hábitos, coisas que ainda não são naturais. Se você não anotar, você não vai fazer, porque vai esquecer. Então, tarefas mesmo, tá? Não entra aqui nessa lista hábitos. Joia? Então, isso aqui é um ponto também que eu considero importante e que pode ajudar você também. Então, não mais do que 5 tarefas pro dia. Se todo dia você fizer 5 tarefas importantes, você consegue fazer tudo que você precisa fazer na semana ou no mês. Desde que sejam tarefas importantes, coisas que você realmente precisa fazer. Tá? 5 coisas importantes por dia é bastante coisa. Não ignorem isso, não acha que é pouco, nem que vai ficar faltando coisa. Porque dá para fazer muita coisa com 5 tarefas se você fizer todo dia 5 tarefas importantes, parar de procrastinar e fazer o que você tem que fazer, dá para você organizar muito bem a tua agenda e fazer muito mais coisa do que você já consegue fazer hoje, acredite. Então, isso aqui é outro ensinamento desse livro, tá? Então, esses são os 2 ensinamentos principais do livro Arte de Falar e Fazer. Tá fazendo sentido para vocês? Anotaram aí? E aí você vai ter que testar. Faz um teste, procura fazer essa avaliação, começa a colocar em prática, porque só assim que você vai conseguir experimentar se vai aumentar o seu nível de realização ou não. Tá? Essa questão de anotar no papel as coisas que eu vou fazer, eu já faço há mais tempo, tá? De olhar para minha semana, planejar, anotar os itens ali que eu vou fazer em cada dia. Isso aí já é uma prática minha já de alguns anos. Mas quando eu li esse livro, me ajudou a entender essa questão do porquê que eu procrastinava algumas coisas, e aí eu comecei a tomar mais cuidado com procrastinação, nível de energia, complexidade de tarefa. Comecei a ficar mais atento para isso. E comecei também a listar 5 coisas, às vezes 6 coisas, assim, extrapolando, 5 ou 6 coisas que eu preciso fazer em cada dia. Então eu olho para minha semana, já vejo, ó, nesse dia isso aqui é importante, para esse dia é importante, eu já distribuo coisas que são mais complexas em dias diferentes da semana, para não sobrecarregar um dia ou outro. Então já olho para minha semana de maneira geral, distribuo as tarefas e vou preenchendo os outros dias com demais tarefas que eu preciso fazer naquela data. Ó, nesse dia eu preciso fazer isso. Então, o que eu posso deixar para fazer no outro dia, fica para outro dia, e assim sucessivamente. Então, você faz um planejamento semanal, mas já partindo dessa visão, tendo como premissa a energia do dia, a complexidade da tarefa, e não listar mais que 5 tarefas no dia, ok? Posso seguir? Vou falar do outro livro agora. Só me dá um feedback aí, porque vocês não estão interagindo comigo no chat. Né? Eu não sei se está gerando valor, se está fazendo sentido, se eu continuo ou se eu paro, porque às vezes eu estou falando abobrinha aqui. Aí não vou ficar ocupando o tempo de vocês, né? Mas me ajuda muito. Eu tô dizendo para vocês aqui porque eu tenho certeza que vai ajudar. Senão eu não estaria passando esse conteúdo aqui para vocês, né? Vamos lá. Vou pegar aqui do outro livro. O que que eu aprendi no outro livro e eu incorporei assim e me ajuda, tá? Isso. Tem que testar. Porque às vezes para você faz sentido ou não faz, testando, funciona ou não funciona. Existem vários métodos de gestão no tempo. Esse aqui foi um que eu gostei bastante e consegui aderir. E está me ajudando. Sobre esse livro aqui, ó, o que, que eu tirei de maior aprendizado? Tem vários insights nesse livro, várias sacadas. Vale muito a pena ler os dois. Os dois livros você lê rápido, é uma leitura gostosa, agradável. Tem outros insights que você pode trazer para a sua vida. Eu estou só resumindo aqui o principal, o aprendizado principal de cada livro. Tá? Vamos lá. O que, que eu aprendi de principal nesse livro aqui? Ó, Produtividade para quem quer tempo, e que eu trouxe para minha administração, assim, para minha vida. Foi o planejamento semanal, tá? Ele ensina você a fazer o seguinte, ó. Primeiro, ele te ensina uma técnica que ele chama, acho que é DRD, que é uma técnica que você descarrega no papel todas as tarefas que você faz.
tudo que você desempenha. Então você começa descarregando no papel tudo que você faz e depois você categoriza essas tarefas que são similares. Por exemplo, se você todos os dias consome um tempo para poder responder o WhatsApp, então imagina assim, que ao longo do dia você para responder o WhatsApp várias vezes. Então ele vai te conduzir a separar um bloco de tempo para poder responder o WhatsApp, para você não ficar entrando várias vezes ao dia, ou responder e-mails. Então você vai pegar assim, ó, várias tarefas que você acaba picando e quebrando ao longo do dia ou da semana, e você vai encontrar um bloco na semana para poder fazer aquelas tarefas que são similares, para você poder fazê-las todas de uma vez e não ficar toda hora quebrando o seu tempo, é, parando, quebrando a sua linha de raciocínio para poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ele vai te conduzir a avaliar o seu tempo e encaixar em blocos de organização. Essa é uma instrução que eu achei legal, é prática, mas ainda não consegui aderir 100% na minha vida. É difícil fazer isso. O que, que eu já fiz de prático que eu aprendi dessa tarefa aqui? Por exemplo, ó, não ficar toda hora no WhatsApp. Então, talvez você já tenha observado, talvez não, mas não é toda hora que eu entro lá no grupo do contador de valor. Eu tenho algumas horas do dia que eu faço isso. Porque antes eu ficava o dia inteiro com o grupo aberto. Depois que eu li esse livro, me despertou para isso, eu comecei a reservar um período de tempo para poder entrar. Porque uma coisa é eu ficar com o grupo aberto, ficar a manhã inteira aquilo me consumindo. Outra coisa é eu entrar assim, ó, numa hora da manhã, numa hora da tarde. Tipo, um período da tarde ou um período da manhã. Olha como muda. Uma hora eu tô com o grupo aberto, aquilo tá me distraindo, tá me consumindo, tá me roubando das minhas tarefas a qualquer mensagem que manda ali. Outra coisa é eu reservar, ao invés de ficar a manhã inteira, eu vou entrar, sei lá, de manhã e depois vou entrar um pouquinho no fim da manhã. E aí no resto do tempo eu deixo fechado, para eu poder me concentrar nas tarefas. À tarde é a mesma coisa, eu preciso fazer algumas tarefas, então eu fecho o WhatsApp, deixo o celular aqui, faço as tarefas importantes que eu tenho para fazer, depois eu abro o grupo. Aí tem um monte de mensagem, eu respondo todas de uma vez. Faz diferença. Mesma coisa de e-mails, você deixa o e-mail aberto o dia inteiro. Aí pinga uma mensagem, você vai ler o e-mail. Não, separa um período da manhã, um período da tarde que você vai conferir o e-mail, para você não ficar com ele o tempo todo aberto. Então, essa visualização de tarefa e de agrupar as tarefas em blocos me permitiu fazer essa melhoria, de reservar um período do tempo para fazer algumas atividades que eu fazia ao longo do dia inteiro. Às vezes você, entre uma tarefa e outra, pega o celular e entra no Instagram, e aí fica rodando o rio, se perde nos stories, fica vendo vídeo. Não, eu vou fazer isso no meu dia, mas só um período do meu dia. Não vou ficar toda hora que eu moscar, pegar para poder entrar e ver aquilo ali. Entendeu? Então você pode fazer isso, por exemplo, com reunião, sabe? Ó, não vou ficar disponível para poder fazer reunião todo o tempo. Tem um período da minha agenda que eu vou separar para fazer reunião. Vai ser só na segunda, ou só na quinta, ou na sexta. Eu, por exemplo, costumo marcar as minhas reuniões para sexta-feira, porque é um dia para mim que é mais disperso. Então eu evito marcar reunião de segunda a quinta. Coloco as reuniões todas para sexta-feira, sabe? Então você vai aprendendo a enxergar a sua agenda em blocos de tempo e você já começa a administrar melhor por aí. Agora, de maneira assim, muito prática, o que eu tenho feito já que me ajuda muito é fazer isso aqui, ó. Isso aqui é muito simples e ajuda demais. Ó, minha folha de sulfite aqui, tá vendo? Eu pego a minha folha de sulfite, eu vou desenhar no quadro, ele vai ficar melhor para vocês enxergarem. Mas não precisa de ler a tarefa, não, só entende como é que eu faço. Como eu trabalho de segunda a sábado, eu divido a folha, eu gosto de fazer isso no papel, tá? Não gosto de fazer no celular, não gosto de. Eu anoto meus compromissos na minha agenda, no Google, no calendário, para ele me notificar, anoto lá, mas eu gosto de fazer no papel. Então eu venho no papel, aí eu divido o papel em 6 partes, segunda, terça até sábado, e para cada dia da semana eu anoto primeiro aquela tarefa mais importante que eu tenho para aquele dia.
Por exemplo, hoje a tarefa mais importante para mim era dar aula aqui para vocês. Então eu coloco ela em primeiro lugar, para eu saber que essa é a minha tarefa mais importante, não posso deixar de fazer. Depois eu completo o dia com outras tarefas que eu sei que são importantes e que eu posso entregar, que eu posso fazer. João, meu dia é uma merda, cheio de interrupção, toda hora entra alguém na minha sala e não sei o que, pá. Então você já considera que o teu dia é uma bosta, que você tem um monte de interrupção, e já coloca só tarefas que você consegue fazer, considerando que você tem horas do seu dia que você é consumido pela agenda dos outros. Então já leva isso em conta, anota só tarefas que você realmente consegue fazer naquele dia. Mas me ajuda muito. É pegar a folha, divide em 6 e anota as tarefas que tem para fazer. Por que isso é importante? Porque se você não planeja a sua semana, você deixar para todo dia pensar no que você vai fazer, as pessoas vão te roubando para a agenda delas. Ó, tem uma reunião, tem não sei o que para fazer, tem isso aqui para entregar. Você pode me ajudar com isso aqui? Pode fazer não sei o quê? Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Só por isso. Quando você tem uma agenda, você sabe os compromissos que você tem e você fala, ó, não posso nesse dia, nem nesse horário, porque eu tenho que entregar essa tarefa. Já planejei, sei que é importante, eu começo a falar, mas não, porque eu tenho uma agenda, eu não vou ficar virando a agenda dos outros. E se vocês entenderem isso aqui, vocês já vão estar na frente de muita gente que não planeja nem o dia, minimamente, e que é a agenda de todo mundo que aparece com algum incêndio para apagar. Ó, não tem como. Não quer dizer que você não possa socorrer as pessoas, né? Não é isso. Esses dias eu fiz um planejamento do meu dia, minha mãe chegou aqui com um problema urgente, fui socorrer ela, não consegui cumprir a minha agenda naquele dia. Reorganizei as minhas tarefas, mas se isso é uma coisa que acontece com muita frequência, aí eu preciso agir de uma maneira diferente. Mãe, o que está acontecendo? Que toda hora você vem com um negócio assim, um negócio assado. E aí você age na causa para evitar que aquele problema seja recorrente, para que seja sempre uma emergência. Sempre dá para fazer algo na causa para poder minimizar. Mas se você começa o dia sem ter uma agenda, você nem vai se dar conta de que as pessoas roubaram o seu tempo naquele dia, porque você não sabia nem o que você tinha que fazer, você só foi socorrendo A, B ou C, porque você não tinha agenda, você não, nem se dá conta que você tinha coisas para fazer e não fez. Então, começa por aí. Eu faço isso já tem um tempo, mas eu comecei a organizar assim a agenda mais semanal, e aí já começou a fazer mais diferença, porque eu já comecei a ter um planejamento, uma visão um pouco maior. Nota que não é nada complexo. Eu faço assim, eu vou desenhar no quadro para ficar mais claro. Então, o que eu faço? E eu vou te convidar a fazer também para você testar se faz diferença. Você vai escolher, dentro do seu dia, você vai escolher em quantos blocos de tempo você vai operar. Por exemplo, eu quero é, me organizar manhã, tarde e noite. Tá? Eu vou dividir aqui. Ó. Você vai escolher quantos dias na semana você quer trabalhar, você quer se organizar. Então, se você vai se organizar de segunda a sábado, como eu, você vai dividir a tua agenda de segunda a sábado. Eu pego aqui segunda, terça, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Depois de saber em quantos dias você vai se organizar, porque talvez você queira se organizar só de segunda a sexta. Você fala, ó, sábado e domingo eu quero ter livre, não quero ter compromisso, porque fim de semana para mim é sagrado, não quero me organizar, ter responsabilidade com nada. Então você faz de segunda a sexta. Eu faço de segunda a sábado. Talvez você queira fazer até domingo, porque domingo para você é um dia como outro qualquer, que você faz compromissos, mesmo que sejam familiares, e você vai organizar seu domingo com alguma tarefa. Eu faço de segunda a sábado. Depois você vai pensar também em quantos períodos do dia você quer se organizar. Por exemplo, só de manhã e à tarde, de maneira que à noite não vou me organizar em nada, ou você quer se organizar manhã, tarde e noite. Distribuir tarefas para manhã, tarde e noite. E aí você vai alocando as tarefas dentro dos seus períodos de tempo. Eu me organizo para manhã, tarde e noite, porque são os 3 períodos que eu estou sempre desenvolvendo alguma tarefa. Tá? E aí, o que eu anoto aqui? Ó? As 5 tarefas que eu expliquei no passo anterior. Então, anota aqui 1, 2, 3, 4, 5 tarefas. Anota o primeiro.
Normalmente eu anoto primeiro a mais importante, tá? Essa visão assim de manhã, tarde e noite, só para você entender quantos blocos de tempo você consegue ocupar. Você precisa anotar necessariamente na sequência da tarefa que você vai fazer. Eu não anoto necessariamente na sequência. Mas analisar se você tem manhã, tarde e noite te dá uma visão de quantas horas você vai produzir no dia e quantas tarefas você consegue administrar, o nível de complexidade das tarefas. Então, anota aqui 5 tarefas para cada dia, anoto uma tarefa que é mais importante, tem mais complexidade, e outras tarefas que têm menos complexidade. Porque eu sei que se eu anotar muita coisa complexa para um dia só, eu não vou conseguir fazer. E aí eu estou só me iludindo. Sábado, por exemplo, o que, que eu faço? Sábado à tarde eu estou sempre muito mais cansado. Então eu anoto algumas tarefas que para mim são muito fáceis de fazer, tá? Aqui no sábado, porque eu já me conheço, sei meu ritmo. Como eu trabalho forte de segunda a sexta e dou aula na maioria dos sábados, quando é sábado à tarde eu estou mais cansado. Então pego tarefas mais simples. Mas ainda assim anoto algumas coisas para o sábado. Então, separo 5 tarefas, costumo anotar uma que é mais complexa por dia e outras de menor complexidade. Faço isso no papel, tá? Faço no papel porque eu vou riscando as tarefas que eu já fiz. Isso aumenta meu nível de realização, porque eu falo, ó, tinha essas tarefas e eu fiz essa tarefa, porque senão às vezes você fica aquela sensação de que trabalhou o dia inteiro e não fez nada. Então, eu risco a tarefa, aumenta o meu nível de realização, de satisfação, e me organizo com essas agendas, com esse planejamento da minha semana, tá? Que já me dá um insight bom. No livro ainda, ele vai te convidar, o autor vai te convidar para fazer esse planejamento a nível mensal, a nível anual, entendendo também que você tem outros projetos, coisas importantes para fazer. Então, ele vai alçar essa visão para um nível mais amplo. Mas se você entender isso aqui e conseguir planejar a semana, já vai ajudar bastante, né? Então, esses dois insights. No primeiro livro, a questão da energia, complexidade da tarefa e poucas tarefas por dia, até 5 tarefas por dia. E no outro livro, essa visão sobre blocos de trabalho e organização dos blocos de trabalho dentro da semana. Tá? Fundamentalmente convidando você a não ficar se distraindo ao longo do dia inteiro, como nessa questão de e-mails, WhatsApp, interrupções. Tem pessoas que às vezes vêm falar com você, sabe? Ó, tem um negócio assim que eu queria te falar, não sei o quê. E você nem pode resolver na hora, você fala, ó, deixa, depois você me fala, porque se você falar agora a gente não vai conseguir resolver, né? Então ele vem trazendo vários insights, várias dicas menores que você pode adaptar para o seu dia. Tá? Mas assim que eu me organizo, não tem muito segredo não. Depois, o que que ajuda muito nessa questão de produtividade, de tempo, de você conseguir fazer as coisas, e que não é segredo e é difícil de fazer, é comer bem, sabe? Se alimentar bem, evitar comer doce à noite, dormir cedo, beber bastante água. São coisas que são simples, mas que são difíceis. Então, são coisas que eu preciso me policiar. Você pode perceber que se você ajustar a sua alimentação à noite, não comer muita porcaria à noite, evitar comer doce à noite, tomar bastante água ao longo do dia, fazer uma atividade física e dormir uma quantidade boa de sono, de horas por dia, você vai aumentar muito sua produtividade. É 5 coisas assim, ó, simples, mas difíceis de fazer, tá? Não ignora, não confunda simples com fácil, porque não é porque é simples que é fácil, tá? Mas eu vou repetir, ó. Se você se alimentar melhor, tomar mais água, ó, comer melhor, se alimentar, né, alimentar melhor, tomar mais água, fazer alguma atividade física no dia, tá? Evitar comer doce à noite, açúcar à noite, e dormir uma quantidade boa de sono, assim, de horas de sono. Por exemplo, se você acorda às 7 da manhã, dormir mais cedo para poder ter 7, 8 horas de sono. É fundamental, faz muita diferença. Você vai ver o seu ciclo de produtividade aumentar muito. São 5 coisas simples e difíceis de fazer, não é fácil, né? Organizar um tempo para poder fazer atividade física,
Fugir de fast food, não comer besteira de noite, evitar comer doce, tomar água, são coisas que não são fáceis. Dormir na hora certa, sabe? São coisas que não são simples. Uma dica extra, assim, que eu poderia dar para vocês, que eu adaptei na minha rotina e que me ajuda bastante. Uma dica extra. O que eu tenho feito para conseguir dormir melhor, assim, dormir mais na hora certa, porque eu sempre tive muita dificuldade para dormir, sabe, de deitar na cama, de demorar para desligar a cabeça. Eu tenho lido à noite. Quando eu deito para dormir, eu leio um livro, entendeu? Então, por exemplo, de manhã ou de tarde eu assisto aula, trabalho, vejo alguma aula, e à noite eu deixo para ler. Então eu deixo para ler ali 15 minutos, meia hora antes de dormir, deito já na cama, pus um abajurzinho, uma luz de leitura do lado da cama, para iluminar só meu livro, e faço uma leitura ali, algumas páginas do livro, aquilo ajuda você a dar uma desacelerada na sua mente e traz até um soninho, assim, te ajuda a pegar no sono mais fácil. Então você pode testar, adaptar o teu hábito de leitura assim. Todo dia, antes de dormir, na cama mesmo, ler algumas páginas do livro ali. 10 minutinhos, 20, meia hora que seja, já vai ajudar. E já vai te estimular num hábito saudável, de poder ler alguns livros que eu sei que você tem aí e não consegue ler, tá? Nada assim de leitura muito técnica, nada disso. Livros assim, né, de gestão, de produtividade, algum romance, alguma coisa que você gosta de ler. Então você lê mais à noite, tá? É como eu tenho adaptado a minha rotina. Show? Ajudou? Agregou valor para vocês? Faz sentido? Fala para mim. Eu anoto tudo, se eu não anotar, minha cabeça não vai. Gosto. O WhatsApp eu consegui dar uma desapegada, viu? É assim, ó, é difícil no começo, porque você fica com a sensação de que você não está respondendo às pessoas, né? Ah, hoje o mundo é muito imediatista, parece que manda mensagem, você tem que estar ali sempre disponível, mas não é assim. É mais um bloqueio mental que a gente tem de desapego do que tudo. Ninguém vai morrer se você pegar o WhatsApp só uma hora ali na manhã, assim, não pegar toda hora. Se for muito urgente, a pessoa liga, sabe? Então, causa um incômodo no começo, mas passa, depois acostuma, né? Mas não é fácil, não. Dá uma sensação ruim de que você realmente está deixando de fazer algo importante, de que alguém está te mandando uma mensagem que se você não vir, o mundo vai acabar. Mas não é assim que funciona. A gente que se acostuma mal a ficar respondendo tudo muito imediato. Sabe normalmente quando a pessoa te manda uma mensagem, ela só quer se livrar do problema. Ela às vezes nem quer que você responda na hora, ela só não quer ficar com aquilo na cabeça dela. Aí ela manda uma mensagem para você. Então você responde a hora que você puder. Você sabia? Vocês mesmos fazem isso. Eu faço isso às vezes. Eu tô com alguma coisa na minha cabeça e nem precisa responder naquela hora, fazer aquela hora. Só que eu já quero me livrar daquela tarefa. Aí eu mando uma mensagem para alguém, um fornecedor, para alguém, sabe, para um cliente. Manda a mensagem. E eu não fico esperando a pessoa me responder na hora. Ela me responde a hora que ela puder. Eu só queria me livrar daquilo. Então, às vezes você fica sendo bombardeado com gente que só quer se livrar do problema e fica despejando um monte de coisa na tua cabeça. E aí você fica toda hora vendo e fica se martirizando com isso aí, sabe? Então, é bem isso que acontece. Show.